Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo esta palavra nesta manhã, neste momento. Eu quero falar aqui sobre a criação da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja ao seu lado. Havendo, pois, o Senhor Deus tomado da terra todo animal do campo e de toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todos os gados, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas porém não se achava uma adjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado, profundo sobre Adão, que adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela do homem o Senhor Deus tomou e criou, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta, por então, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quando Deus criou a mulher, Deus fez primeiro o homem, né? Deus criou o jardim do Éden, entregou o jardim do Éden aos cuidados de Adão, o primeiro homem que Deus formou do pó da terra, e colocou no meio do jardim para pastorear, para administrar, para cuidar de tudo que havia naquele jardim. Lembrando que o jardim do Éden, ele simbolicamente significa o lar cristão, a casa da família. Ele significa uma residência, um lar conjugal. E ali Deus entregou aos cuidados de Adão, confiou em Adão, deixou tudo aos seus cuidados, ortogou a Adão toda a autoridade, toda a liberdade, para ele nomear os animais, para ele dar títulos a todas as aves dos céus. E quando tudo ficou formado, Deus olhou para o jardim do Éden. Era de costume Deus sempre prestar atenção no jardim do Éden. E quando Deus fez a conferência e observou que todos os animais ali tinham ali o seu par conjugal, macho e fêmea, quando Deus contemplou o homem, Adão, Deus percebeu que Adão estava solitário, sozinho, que a raça humana só tinha um ser. Então Deus disse consigo mesmo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja ao seu lado. Ou seja, Deus entendeu que Adão não conseguiria administrar o jardim do Éden sozinho. Então Deus criou uma companheira para Adão, para que ele pudesse ser assessorado na administração da criação do jardim do Éden, das maravilhas de Deus. E assim foi. Assim foi. Deus fez então Adão adormecer, um sono profundo, e Adão nem sentiu quando Deus fez uma cirurgia no seu corpo e tirou dele uma das costelas, né?
e formou ali a esposa, a mulher, para Adão. Sempre foi a vontade de Deus que o homem tenha ao seu lado uma grande mulher, uma mulher de valor, sabe? Uma mulher virtuosa, uma mulher que leva o homem para o altar. Hoje a maioria das mulheres estão tirando os homens de Deus dos altares, né? Então Deus preparou a mulher para que ela ajude, auxilie o esposo no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus proporcionou ao varão. E quando Adão acordou e olhou ao seu lado, ali estava o maior presente de Deus para o homem, que é uma mulher. A coisa mais linda que Deus criou, que Deus formou, e o maior presente de Deus foi a mulher que Deus criou, tirou do homem e devolveu para o homem, colocou do seu lado. E quando Adão acordou e viu a sua esposa, Adão disse que aquela ali seria carne da sua carne, osso dos seus ossos, porque do varão ela foi tomada. Então o homem sem a mulher, ele só faz 9% da obra de Deus, 90%. Ele nunca realiza 100% das coisas para Deus. Ou seja, é impossível o homem crescer na vida sem ter ao seu lado uma grande mulher, uma mulher de virtude, uma mulher determinada, uma mulher que tem o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo ideal, que se lança na obra de Deus ao lado do marido. O homem virtuoso, o homem que tem um chamado de Deus, ele precisa de uma mulher na mesma proporção, senão o jugo fica desigual. Um pastor, um missionário, um obreiro, ele precisa ter uma esposa obreira. Uma mulher missionária, pastora, ela precisa ter um homem obreiro, senão não vai ser capaz de administrar o seu chamado, não vai conseguir fazer aquilo que Deus lhe confiou para fazer na obra dele. E aí a vida conjugal vira uma tragédia. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus poderia deixar o homem fazer a obra dele sozinho, solitário. Não. Deus viu que o homem precisava de uma varoa. Não é com respeito ao sexo. O sexo é apenas uma sobremesa, né? No casamento, na vida conjugal, na vida a dois. O sexo é apenas uma sobremesa. Mas Deus criou a mulher para que ela auxiliasse Adão no jardim, cuidar. Enquanto um cuidava dos animais, o outro ia cuidar das plantas, das aves e daí por diante, da lavoura, né? O Jardim do Éden hoje significa a igreja, a casa de Deus. E um pastor não consegue pastorear se ele não tiver uma grande mulher de excelência ao seu lado, uma disjuntora, para que com ele divida os compromissos, as responsabilidades de fazer a obra de Deus. E não há nada melhor nessa terra, nesse mundo, do que fazer a obra de Deus, do que servir a Deus. Mas quando o jugo é desigual, não tem como dar certo, não tem como nós caminharmos na presença de Deus. Um homem de Deus tem que ter ao seu lado uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus tem que ter ao seu lado um homem de Deus. É isso. Senão não vai funcionar, não dá certo a obra de Deus para em nossas vidas. Então, você que está orando, buscando no Senhor, irmã, um varão de Deus, não tenha pressa, não te precipite,
Espera no Senhor, porque aquele que se apressa, aquele que se precipita, peca diante de Deus. E a consequência, ela é longânima, ela vem por muito tempo na vida da pessoa. E a pessoa não consegue depois se livrar das consequências. Então é muito importante a pessoa saber esperar em Deus o momento certo para tomar certas atitudes, fazer certas escolhas na sua vida sentimental, conjugal e ministerial, principalmente para quem tem a chamada de Deus na obra do Senhor. Você, varão, que está orando, buscando de Deus uma mulher de excelência, espera em Deus, para que o seu ministério seja completo, para que a obra de Deus possa ser realizada e concretizada na sua vida e o seu chamado ser completo. Você sabe que existem almas à sua espera, existem almas que eu tenho que ganhar para Deus, não adianta. Tem almas que é você que tem que conquistar para Deus. Quando Deus chamou Jonas, Deus falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive, porque eu tenho um plano com aquela cidade. E Jonas preferiu fugir. Jonas confiou numa passagem. Jonas confiou no seu recurso financeiro. Jonas confiou, não tinha carro naquela época, ele confiou numa viagem. E começou a fugir do chamado que Deus fez a ele, do compromisso, da responsabilidade que Deus deu a ele, que era salvar a cidade de Nínive. Deus poderia mandar outro, Deus tinha tantos profetas para enviar a cidade de Nínive, mas Deus não mandou, era Jonas que tinha que ir. Ele foi escolhido para ganhar Nínive. Então não adiantava Jonas fugir, Deus não ia mandar outro. Quando você é chamado para uma obra, é você que tem que fazer. Deus tira da sua vida todo empecilho. É só se desprender daquilo que te atrapalha. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não fará a dele. Então a alma que você tem que ganhar, é você que vai ganhar. E se você se abster, se você abrir mão daquelas almas que Deus falou que é você que vai conquistá-la para o reino dele, você vai pagar um preço o resto da sua vida. É pegar ou largar. Então Jonas se acovardou, Jonas tentou fugir, Jonas pagou grande preço, foi engolido por uma baleia. E dentro do ventre da baleia, Jonas clamou ao Senhor. Quando nós rejeitamos o nosso chamado, nós pagamos preço, nós sofremos consequências, amarguras, tristeza, desânimo. Por quê? Porque o Espírito Santo se entristece na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem um chamado de Deus, homem e mulher de Deus, pensa no que Deus tem falado com você. Quando Deus te chamou, e se Deus tiver que te enviar, você que vai ganhar aquelas almas. Às vezes a pessoa, ela não se lança na obra de Deus. Eu não vou para o Nordeste, eu não vou para aquele lugar que não tem nada, não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada. Então você não é chamado por Deus, você não é obediente ao seu chamado, você não quer ser um grande obreiro, uma grande obreira de Deus, porque o chamado exige renúncia, sacrifício e obediência, assim como o casamento exige renúncia, sacrifício e obediência. Não tem fuga, não tem saída, é pegar ou largar. Então Jonas não quis. Eu não sei o que você está passando nesse momento, você que está me assistindo agora, varão e varoa, você que está aí assistindo essa live aí no meu canal aí do YouTube, no meu Facebook, Deus está falando com alguém, isso eu tenho certeza. Deus está falando com alguém. Deus fez o homem, mas Deus não entregou ao homem
o compromisso de fazer a sua obra sozinho. Far-lhe-ei uma disjuntora, eu vou te dar uma companheira, eu vou te dar uma disjuntora, eu vou te dar uma mulher virtuosa, eu vou te dar uma mulher Bíblia, uma mulher que gosta de fazer as minhas obras. Então Deus gosta de unir o homem e a mulher que tem o mesmo propósito. Deus une propósitos, Deus não une carne, Deus não une sexo, Deus não une físico, Deus une propósito, talento, chamada espiritual, aliança espiritual. É isso que Deus busca em nossas vidas. E às vezes nós erramos, nós precipitamos, nós pagamos altos preços. Quantas escolhas, quantos passos errados nós temos dado em nossas vidas, e o ministério na nossa vida vai morrendo, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, tudo vai se acabando, e daqui a pouco a gente não consegue mais fazer a obra de Deus. Então é muito importante você prestar atenção no seu chamado para com a obra de Deus. É muito importante você entender o porquê que você está sofrendo consequências, o porquê que você está tendo sequelas na sua vida espiritual, no seu chamado, por causa da sua carne, por causa da sua escolha visual, por causa da sua escolha humana, que você não esperou em Deus, porque a palavra de Deus diz: mulher virtuosa, quem te achará? Quem pode encontrar uma mulher virtuosa a não ser o homem que Deus permitir? A mulher virtuosa, ela não aparece, ela é encontrada. E aonde ela está? Está no meio das outras que não são virtuosas. E para conseguir discernir, para conseguir perceber que a virtuosa é uma no meio de mil, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a visão de Deus, tem que ter Deus na vida, porque é Deus que vai revelar, é Deus que vai mostrar a pessoa certa, ideal, que combina com você, com seu chamado, com aquilo que Deus te elegeu. Então, às vezes nós pagamos preço, sofremos, tudo dá errado na nossa vida, por causa da carne. Nós preferimos a carne, nós preferimos a aparência física, a aparência humana, a aparência engana, né? Satanás também é bonito, Satanás também é ungido, Satanás também faz a obra de Deus, engana, copia as coisas de Deus, e com isso muitos chamados estão perdendo a sua graça, a sua virtude de executar a obra de Deus. Meu amigo, minha amiga, que esta palavra venha entrar no seu coração. Deus quer despertar o seu chamado. Você que está com o seu talento enterrado, você que enterrou o seu talento, você que se acovardou, você que abriu mão das coisas de Deus e está passando por adversidades, volta a obedecer a Deus. Enquanto Jonas não retrocedeu, enquanto Jonas não entendeu o que Deus queria a ele lá na cidade de Nínive, enquanto Jonas não obedeceu, Deus não o abençoou. E as consequências ela dói, as consequências ela traz tristeza, traz lágrima, traz desânimo. A gente quer largar tudo, a gente quer sumir, sabe? Tudo perde a graça, tudo perde o porquê, tudo perde o sentido. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter um bom salário, não adianta ter um grande emprego, ter status, ter aparência, ter grandes nomes e não ter o Espírito Santo de Deus na vida da gente para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar, para nos ajudar a fazer a obra de Deus.
Vidas estão esperando por ti. Vidas estão esperando por mim, e Deus não vai mandar outro, Deus não vai mandar outra, é você e pronto. Você tem que abrir mão daquilo que te atrapalha, daquilo que te prende, daquilo que você sabe que é laço, daquilo que você sabe que é embaraço na sua vida. Você tem que abster, você tem que tomar atitude, você tem que ter coragem. Tem coisas que a gente tem que sangrar, tem que ferir, tem que enfiar a faca, tirar o carnegão, tirar o tumor, sangrar, chorar, doer, sentir, mas lá na frente nós nos alegraremos, porque entenderemos que valeu a pena abrir mão de muitas coisas ao nosso redor que nos atrapalha fazer a obra de Deus. Quantos laços, quantos embaraços, quantas oferendas, quantos pratos, quantas fantasias, quantas coisas que não vêm de Deus, que te atrapalha você fazer a obra do Senhor. Então você precisa ouvir a voz de Deus e refletir no seu chamado, e a obra do Senhor será repleta na sua vida, e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Deus vai te enviar, Deus vai te mandar aonde Ele quer que você vá. Tem almas te esperando, e não vai ser outra pessoa, não será eu, não será outros que vão salvá-las, porque é o teu dever. Deus levanta uma pessoa para salvar almas diferenciadas. Então pense nisso, medite nesta palavra, se lance na obra do Senhor, se lance aos pés da cruz, se lance aos pés do Senhor, e deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar para onde quer que você vá. Não tem coisa melhor do que fazer a obra de Deus nessa vida, nesse mundo. A obra de Deus, ela é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Então, meu amigo, minha amiga, fica com estas palavras neste momento. Eu sei que Deus está ao seu redor, Deus está ao seu lado e agora visitando a sua casa, visitando a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Deus está revisando, Deus está trabalhando, Deus está providenciando, e Deus cuida de ti e cuida dos seus. Se você ama a obra de Deus, se você prioriza a obra de Deus, você vai ter que renunciar aquilo que te atrapalha, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que obedecer. Quando Deus pediu a Abraão para que sacrificasse Isaque, o único filho que ele tinha, Abraão não contendeu com Deus. E quando Deus viu que Abraão ia sacrificar seu filho, que Abraão tinha fé, que Abraão era obediente, que Abraão renunciava, que Abraão sacrificava, que Abraão era obediente, Deus falou para ele: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Então nós temos que abrir mão, nós temos que nos desprender dos confortos deste mundo, daquilo que nos traz conforto, que nos deixa acomodado, que faz bem à carne, faz bem ao corpo humano e faz mal e prejudica o ministério, a chamada espiritual, o mais importante para Deus na vida de um homem e de uma mulher, que é o chamado vocacional para fazer a obra de Deus. Deus está te chamando agora. Levanta-te e põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Levanta-te e põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Se você estiver deitado, Deus te manda levantar, porque Ele quer falar contigo. Se você não levantar, Deus vai falar com você deitado, Deus vai falar com você no banheiro, no chuveiro, na cama, aonde você estiver de joelho, doente, enfermo. Deus falou com Ezequias deitado, Deus falou com Ezequias na cama. Deus vai te perseguir, Deus vai te
buscar, Deus vai te pegar, Deus vai te levantar e vai te mandar. Você vai ter que ser enviado, obedecer e abraçar o chamado de Deus para a obra do Senhor se concretizar. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o colherás. Lança a sua vida na obra de Deus. Lançar o pão sobre as águas é lançar a nossa vida na obra de Deus, é lançar o nosso corpo na obra de Deus, é lançar a nossa mente na obra de Deus, é lançar o nosso espírito na obra de Deus, é lançar a nossa vida no chamado, no ministério das coisas de Deus. Faça a obra de Deus. Renuncia, sacrifica, obedeça, porque senão você vai perder o seu chamado e Deus vai chamar outro e você sofrerá as consequências. Quantos profetas sofreram consequências por abrir mão do chamado que Deus tinha para eles? Jeremias, Ananias. Quantos profetas se recusavam a obedecer a ordem de Deus para enfrentar os falsos profetas, para enfrentar aqueles que corrompiam o povo de Israel, o povo de Deus, combatê-los. Quantos profetas se acovardaram, como Ananias, Jeremias e outros mais, Jonas e daí por diante. Qual a sua descendência na obra de Deus? A sua descendência é Jonas? É dos covardes, dos que fogem? A sua descendência é do profeta Ananias, que não queria defender o povo de Israel dos falsos profetas? A sua descendência é daqueles que fugiam do seu chamado? Obedeça. A sua descendência é de Jeremias, o profeta chorão, mas que queria fugir da responsabilidade que Deus deu a ele de fazer a obra e de enfrentar também os falsos profetas da sua época e defender Israel, defender o povo de Deus. Fica com essa palavra neste momento. Deus abençoe a todos. Forte abraço e um beijo no coração de todos vocês que estão assistindo esta live, que estão ouvindo esta mensagem através desse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.